centro-oeste, sudeste, se fala um pouco dessa incógnita, como é que vai ser as chuvas e se vai dar um período de seca. Já no sul, estive presente em 2021 nesse mapa e teve uma seca no início do plantio também na safra verão no Rio Grande do Sul. A gente teve em Cruz Alta, teve regiões de Maçambará, perto com a Argentina, e toda aquela região, São Borja, teve uma seca no plantio, teve essa dificuldade. Já no inverno choveu bem, teve uma boa produção de trigo, já na safra verão teve essa seca aí, e durante toda a safra de soja tivemos seca, né? Nesse ano de laninha no Rio Grande do Sul. E como é que esses fenômenos vão impactar, né, cada estado, cada região nossa, né? A gente vê para o El Niño no norte, que são secas acentuadas, principalmente na Amazônia, no leste, e um aumento de risco de incêndios florestais e também de prejuízo à produção agropecuária. Já no climáticas de laninha, a tendência é um aumento, né? Então, um aumento de chuvas do norte e o leste da Amazônia, chuvas normais do inverno, sem tanto prejuízo à agropecuária. No Nordeste, a gente acaba tendo secas severas durante o El Niño, né? Temos perdas na agricultura, também na pecuária e também na geração de energia elétrica, né? E a dificuldade de abastecimento da água também para essa geração. E do Laninha, a gente teve chuvas acima, tivemos alguns anos atrás, relativamente, notícias sobre isso, que teve grandes chuvas, volumes em pouco período de tempo, né, acima da média, e favoreceu também aquela agricultura de subsistência pecuária na região. Vindo mais para nossas regiões produtoras de grãos, o El Niño no centro-oeste teve efeitos, sem efeitos evidentes, porém, teve exceto aumento de chuvas no sul. Realmente, o sul hoje, no Mato Grosso, e o norte, algumas regiões sofreu com chuvas excessivas, e está sofrendo ainda no norte, com divisa com o Mato Grosso, com chuvas excessivas agora na colheita de grãos, né? E também esse ano tivemos uma produção boa em algumas regiões e outras regiões do Mato Grosso do Sul especificamente, a gente viu que teve seca. E do Laninha, a gente vê poucas alterações significativas, mas eu entro no detalhe. Cada região vai ter seu microclima. Algumas regiões, municípios vizinhos vai chover bem, municípios vizinhos não vai ter essa tendência. Vai ter tendência de altas temperaturas, de seca. E do Sudeste, né? O Aninho esse ano, aqui na região Sudeste, teve altas temperaturas. A gente não tem uma previsão agora afirmativa de geada, mas a gente teve bastante granizo, né? E o granizo esse ano prejudicou bastante a produção de café. Algumas lavouras de café em Minas Gerais, por exemplo, estavam no seu ano ali apenas de manejo, né? O escalatamento e poda, e teve algumas de produção, né? Onde que danifica, dependendo do estágio ali, os ventos fortes, perde bastante produção do café. Já no Laninha, teve alterações significativas, né, na produtividade não teve, leve queda de temperatura no inverno, isso vai variar de cada ano, porque em 2020 a gente teve baixas temperaturas na nossa região, também no estado de Minas, perda de café com altas geadas, interfere ali também na questão do café, né, e da cana na colheita. E no sul, né, a gente tem no El Niño excesso de chuva que a gente está passando agora, né, previsões severas de chuvas durante a semana, desde o começo do verão até o outono ali. Esse ano a formação está descrevendo certinho o que está acontecendo do inverno e beneficia a cultura do verão, como da soja e do milho. Só que esse ano o excesso de chuva está prejudicando, né, no sul. E do Laninha a gente tem chuvas abaixo, igual eu relatei em 2021. Tivemos chuvas abaixo, tivemos estiagem, dependendo das regiões do estado do Rio Grande do Sul e do Sul, né, que prejudicou muita produção, tanto não só de grãos. A gente fala do Sul, mas não é só grãos. A gente tem bastante HF, né? Então a gente tem hoje produção de maçã, temos produção de uvas, entre outras culturas do HF, que também está se prejudicando tanto com o excesso e com a falta de chuva, mesmo que a gente consiga controlar com gotejamento. E aqui são exemplos, né? Quando a gente fala de impacto, são exemplos que aconteceu durante essas regiões e essas safras que eu falei, de 20 e 21, e esse ano, por exemplo, a gente teve um impacto de seca severa e de alta temperatura na soja desse ano. Então, essas duas imagens de soja foi dessas lavouras desse ano, dessa safra, 23, 24, onde essa lavoura dessas duas imagens especificamente produziu 15 sacas por hectare. Essas fotos são tiradas em janeiro, a lavoura ainda estava com bom desenvolvimento, mas a alta temperatura foi dando
danos significativos ali, com perda foliar, perda de abortamento de vagens de produtividade. Esse milho, essas duas imagens de milho que eu estou mostrando foi da safra 2020, onde tivemos seca. Tivemos 56 dias de seca na região sudeste, o estado de São Paulo mais especificamente, e sofreu com geada. Então a produção foi bem baixa mesmo. Era um ano de laninha, e essas duas imagens de soja de El Niño. Essas duas imagens, onde eu mostro só o solo descoberto, foi da região de Birigui, São Paulo, para você ter uma ideia, onde choveu em 2 dias quase 100 milímetros, de 80 a 100 milímetros, onde o produtor estava com o solo descoberto sem matéria orgânica, onde ele fez a correção do solo e não conseguiu plantar uma cultura de inverno para poder fazer um manejo. E aonde choveu, tinha plantado soja, com excesso de chuva em pouco tempo, acabou carregando, teve uma erosão laminar, né? Então a gente vê que o El Niño causa seca, né, e altas temperaturas. Já o Laninha, dependendo das regiões do nosso país, dá seca e baixas temperaturas e acaba levando algumas geadas que acaba ainda prejudicando ainda mais as lavouras do nosso país aí, entre o sul, sudeste, centro-oeste e os diversos estados. E a pergunta que fica, né, a gente sempre pensa, como que a gente pode ajudar os produtores rurais a se proteger contra as adversidades climáticas, e aonde que a gente entra mais na parte do seguro agrícola, né? E a gente sempre fala, o seguro agrícola, ele é um serviço que protege o agricultor rural com as perdas que a gente tem hoje dos eventos climáticos, né? Com os diversos, ou por questão de seca, ou por questão de chuva, e o objetivo é resguardar o produtor rural, né, dos prejuízos gerados pelas adversidades climáticas, das culturas que ele tem ali dentro da sua fazenda, né, e hoje a gente tem diversas culturas hoje que o seguro cobre, né, hoje o seguro cobre chuva excessiva, raio, incêndio, seca, granizo, ventos frios, ventos fortes, geada, tromba d'água, alagamento e inundação, né? Hoje, um evento que está acontecendo no Rio Grande do Sul, além de chuvas excessivas, é o alagamento e inundação. E assim, tomara de coração que hoje esses agricultores que estão sofrendo no Rio Grande do Sul tenham seguro agrícola. Eu sei que isso daí não vai amenizar a prejuízo dele, que o produtor hoje tem sempre a menção de estar colhendo bem para poder vender o seu grão, mesmo que o mercado hoje está desvalorizado, a precificação da saca do grão que ele tem para vender hoje, pela sua produção, mas o seguro agrícola vai ajudar ele a amenizar esse prejuízo, a manter ele com acesso a crédito, né? E antes da gente entrar um pouco profundo nessa questão do seguro agrícola, eu sou obrigado a falar um pouco da questão do que o Programa de Subvenção Rural, né, é o PCR. Hoje o governo federal, hoje ele tem o subsídio, ele ajuda o agricultor, mesmo que seja pouco hoje a questão do subsídio, mas o produtor ter acesso ao seguro agrícola, né, porque hoje a subvenção ela é destinada ao produtor rural, e como que você consegue esse subsídio? Através das seguradoras, né, que hoje a seguradora submete as propostas hoje do seguro agrícola, por ordem do mapa, né, que contém a situação avaliada ali pelo produtor. Né, o corretor hoje de seguros, ele vai efetivar a proposta do produtor rural, ele vê lá a questão do subsídio, né, que cada cultura tem a sua porcentagem, né, por exemplo, vamos falar de grãos. Grãos hoje de soja, o produtor tem direito a 20% do valor do prêmio. Né, isso já é constado ali na proposta, a proposta é efetivada pela seguradora, a seguradora envia essa ordem de boleto ao mapa. Né? E como que o produtor pode não ter acesso a esse subsídio? Como o produtor pode perder esse acesso e como que ele pode se resguardar e ter encaminhado ali? Bom, primeiro o mapa vê se o produtor ele tem CADI federal ou não, se ele está inscrito. E uma das coisas que vai impedir o produtor rural a não ter acesso e voltar esse boleto para ele pagar é se ele tem um CADI. Então hoje a maioria das corretoras, elas consultam esse CADI se o produtor tem ou não, antes de estar efetivando as propostas, né? Porque isso vai impedir ele essa disponibilidade do recurso. O outro, porém, de não ter acesso, é se o programa de subvenção, hoje o governo federal, ele reduzir esse percentual de prêmio, né? Reduzir hoje o valor destinado aos produtores rurais de subvenção. Alguns anos, os 2 últimos anos, a gente teve uma redução de prêmio, foi cortado os valores, né? Então, alguns boletos do ano passado da safra verão voltou, né?
Produtores que fizeram um pouco mais do tarde o seguro acabou tendo que pagar essa subvenção federal porque acabou o recurso. E hoje esse percentual de subvenção ele é dividido em categoria, né? E tem um limite por CPF patolizando anual. Então hoje, a partir até o dia 31 de dezembro, né, do cada ano, finaliza ali o limite de subvenção. E a partir de 1º de janeiro, por exemplo, já zera. Na hora que faz essa transição, zera para o próximo ano. Se o produtor, dia 31 de dezembro, utilizou tudo 60 mil, a partir do dia 1º de janeiro, zera esse limite de subvenção por CPF. O produtor pode utilizar novamente até atingir esse valor. Já o percentual de subvenção por cada cultura, a gente vê aí na imagem, né? Por exemplo, soja e também milho verão são 20%. Já no inverno está mudando. No inverno já basta 40% ali de subvenção ali para um milho safrinho, por exemplo. Hoje, hoje frutas, olerícolas, café e cana-de-açúcar, temos 40% de subsídio, florestas também, pecuária e agricultura. Então, assim, dependendo da cultura que o produtor tem a produzir a sua fazenda, ele tem direito de 20% a 40% desse subsídio federal. Alguns estados têm a subvenção estadual, não vou entrar em mérito aqui, que, por exemplo, o estado de São Paulo tem, e já Minas Gerais, Goiás e outros estados já não tem essa subvenção estadual, que vai de cada estado. Então, o mérito aqui na questão do seguro agrícola é somente subvenção federal. Quando fala das garantias, né, eu repito de novo, o seguro agrícola tem de objetivo de garantir ao produtor rural o pagamento de indenização, até o limite de contratação ali dos eventos climáticos garantidos na cobertura básica e replantio. Começar pela cobertura de replantio, hoje as seguradoras é uma cobertura nova que tem, por exemplo, hoje o produtor ele faz o plantio hoje e no mesmo dia pode ocorrer uma chuva excessiva, uma tromba d'água. Tivemos muito esse ano com El Ninho, né? Choveu muito no plantio, tivemos diversos plantios de soja, onde tivemos replantio por conta de muita chuva em pouco tempo, onde o produtor acabava de plantar, dava uma chuva excessiva e no dia seguinte abriu um sol quente, né? E acaba encascorando ali a superfície do solo, um selamento superficial onde acabava de impedir a emersão das plantas, né? Emergindo as plantas ali, onde tinha direito o produtor a acionar o seguro e o perito liberar no campo e replantar novamente e teria um valor determinado de indenização. Também outra cobertura que é bastante significativa na questão do replantio é o granizo, que o El Ninho, a intensidade de granizo no início do plantio é grande, né? E esse ano eu tive diversas lavouras que eu tive que replantar com a lavoura emergida, tudo bonitinho com a recomendação agronômica, ali com 10 a 12 centímetros, e vem um granizo e acaba dilacerando as plantas. Aonde que, nesse caso, o produtor foi obrigado a realizar o replantio, acionar o seguro e realizar o replantio. Já na cobertura básica, né, a gente já tem diversas culturas. Só um ponto que eu acabei esquecendo, né, o replantio não tem cobertura de seca. Por quê? Hoje as seguradoras entendem que o produtor ele pode plantar no pó. A questão do plantio é dele, né? A assertividade do plantio ou não. Mas se ele plantar com baixa umidade e a semente não germinar e não emergir por questão de seca, não tem cobertura. Que a seguradora entende que ele está deixando de fazer o manejo agronômico dele, que é de emergência, né? Então, umidade correta, período correto de plantio. Já na cobertura básica, já entra a cobertura de seca. Mas não só cobertura de seca, a gente entra a cobertura de chuvas excessivas, geada, granizo, incêndio, raio, ventos fortes, ventos frios e tromba d'água. Só um detalhe, quando a gente fala de chuva excessiva, hoje no mercado a gente não tem nenhuma seguradora que cobre a qualidade de grãos, né? Que é o grão ardido, o grão variado, não entra essa cobertura com qualidade de grãos. Hoje, todas as coberturas que a gente está falando desse slide, cobertura básica, a seguradora cobre a pesagem, a quantidade de quilos por hectare. Por exemplo, se a cobertura garantida do produtor rural for de 2.000 quilos por hectare, e ele colher 1.000 quilos, o produtor vai ser indenizado em 1.000 quilos por hectare ao valor X, né, de sacas. Porém, se esses 1.000 quilos que ele colheu dessa produtividade não tiver qualidade de grãos, a seguradora ele não tem direito à indenização, só tem direito à indenização na parte de quilos por hectare, que é a garantia dele. Hoje não temos no mercado uma seguradora que cobra a qualidade daquele grão, né? Independente se o silo vai receber ou não.
E aqui a gente tem hoje uma questão do seguro agrícola, né? Quais são as maiores coberturas hoje? Contratação de seguro agrícola, né? Hoje 86% do negócio de seguro agrícola está concentrado em grãos. São soja, milho segunda safra, trigo e milho de safra verão. Já em demais vem aqui a questão das outras culturas, né? Café, uva, maçã, arroz, tomate, sorgo, amendoim, cana-de-açúcar, entre outras culturas, né? A gente vê aqui a questão de valor de prêmio, né? A representatividade da questão das culturas de safra verão que são contratadas. É baixo ainda, né? As outras culturas, como HF, e a questão também da comercialização do seguro agrícola ainda é baixo para que a gente, tamanho de área agricultura que a gente tem, agricultável. E assim, a gente gosta sempre de usar um exemplo dessa questão da cadeia de equilíbrio do seguro agrícola com o agronegócio, né? Esse é um exemplo do produtor sem seguro. É muito bacana isso daqui. Porque hoje, como que o produtor tem a proteção do seu risco da colheita ali, né? Porque, por exemplo, hoje, as indústrias, como as empresas que fabricam os insumos agrícolas, hoje elas não vendem direto para o produtor final. Hoje existe um distribuidor, e no caso chama as revendas, as cooperativas. E hoje, por exemplo, a revenda cooperativa, ela compra das indústrias que fabricam os insumos agrícolas e elas dão garantia, né? Elas pagam parcialmente ou elas dão alguma garantia, dão alguma das suas lojas, suas propriedades, como garantia se ela não pagar, as indústrias têm o direito de ir lá e buscar o que ela tem para poder quitar a sua dívida. Então a indústria ela vende para o distribuidor. O distribuidor, ele vai vender para o produtor rural, né? Ele vai lá com seus consultores de campo, com os engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, e vai e vende para o produtor. E hoje, como é que as revendas, as cooperativas amarram o produtor? Através de CPR, né? Hoje é o que tem. E hoje a maioria hoje das vendas são atreladas a barter, né? Durante as negociações, o produtor fecha lá uma das suas propriedades 100% com uma revenda X, e depois fecha o barter. Só que, nesse caso, durante todo esse processo de condução da lavoura, o produtor pode sofrer algum sinistro, né? Pode dar uma seca, pode dar um granizo, pode dar uma chuva excessiva, e ele pode ser que ele não colha nada. Pode ser que a produção dele seja mínima, e ele não consiga arcar com os seus boletos, né? Consiga arcar com as suas dívidas. E qual que é a garantia que o produtor vai dar, né? Ah, mas ele tem a garantia da CPR. Mas se ele não produzir nenhuma saca de grãos, como é que vai executar a CPR, né? Então, assim, nem sempre o produtor consegue dar garantias que ele vai pagar a revenda, mesmo com o CPR, porque se ele não produzir, como é que a revenda vai lá e vai buscar, o cooperativo vai buscar o que ele tem na lavoura, sendo que não tem produção nenhuma, né? Ou vai dar outros tipos de garantia. E quando eu falo a questão do seguro agrícola, é o mesmo processo, né? A indústria, ela vende para o distribuidor vai lá e dá garantias reais que ele vai pagar a indústria, né, caso o produtor não pagar, e volta aquele ciclo. O distribuidor vai com seus consultores para o campo, vende para o produtor. Com o seguro agrícola, além da CPR, a revenda ela vai ter uma garantia de recebimento desse produtor através do seguro agrícola. Por quê? Hoje, as revendas, por sendo questão do seguro agrícola, nas propostas de seguro, tem uma cláusula, tem um detalhe que chama cláusula beneficiária. Essa cláusula beneficiária, eu posso determinar para qual CNPJ ou CPF que vai receber esse seguro em caso do sinistro, caso de uma ocorrência de indenização do seguro agrícola, né? E no caso, o produtor, ele fazendo o seguro, tendo cláusula beneficiária para o distribuidor, para a revenda ou cooperativa X, por exemplo, ele vai ter uma garantia maior que o produtor vai pagar à distribuidora, né? É o distribuidor, a revenda ou cooperativa. É uma segurança maior. E a seguradora ela vai arcar com os seus compromissos. E a seguradora também ela não age sozinha, né? Hoje ela tem um grupo de várias seguradoras também que chama-se ressegurador, que em caso de indenização, por exemplo, de 100%, a seguradora hoje ela tem alguém que banca ela também, com um percentual muito maior nas indenizações, que vai pagar ali o distribuidor. Então, nesse caso do produtor com o seguro, ele vai conseguir se manter ativo no mercado, ele vai conseguir pagar pelo menos sua dívida que tem lá com o distribuidor vai conseguir arcar com seus compromissos também com a indústria, né? Então, é um ciclo que não tem fim, por exemplo. É um ciclo que vai estar muito interligado um ao outro,
né, desde que o produtor faça a sua parte também, que o seguro também tem as suas obrigações, seus direitos e deveres, e o produtor ele vai ter como manter ativo no mercado, vai ter acesso a crédito, né? Já um pouco mais a questão, vamos falar no mercado do seguro, né? O produtor mantendo-se ativo no mercado com acesso a crédito com o seguro agrícola. Falando do mercado, hoje o seguro agrícola hoje, pela proporcionalidade que tem de áreas cultiváveis, ele representa somente 10% de toda a área que tem plantada hoje de lavoura. Né, o seguro vem crescendo a cada ano, a gente pode ver na imagem de 2019, 2020, 2021, 2022, o aumento gigantesco da contratação do seguro para os intempéries climáticos, né? Mas a sua comercialização hoje ele é muito baixa. Apenas 10% de tudo que a gente tem hoje representativa no campo, né? Ainda falta 90% da área para a gente de mercado. Em alguns outros países, por exemplo, Estados Unidos, sempre gosto de dar o exemplo, hoje é o inverso, hoje 90% de toda a área plantada tem seguro. Somente 10% às vezes o produtor não faz. Hoje esse número deve estar muito maior, né? Deve estar quase 100%. Hoje o produtor já sai, compra seus insumos, já faz o seguro agrícola, né? Já tem esse entendimento, já tem esse conhecimento do seguro. Ainda falta essas informações que a gente fala no campo se expandir, de passar de boca em boca para um produtor ou outro e deslanchar para ter esse aumento na contratação, né? Trazer uma maior segurança só para ele. Porque o seguro agrícola que a gente fala é a proteção do financeiro do produtor. Hoje ele pode dormir tranquilamente e se em caso do sinistro, o seguro dele está certinho, ele fez a parte dele, no final ele vai receber. Como a gente passou nessa safra agora, 23, 24, praticamente 90% de toda a indenização que a gente teve já está pago, o produtor já pagou a revenda, né? Então, ele auxilia muito essa questão de manter o produtor ativo, com acesso a crédito e também está protegendo o seu financeiro. Falando aqui da distribuição do prêmio, né? Quando a gente fala das culturas hoje que mais faz seguro, né? Por estado também. Hoje a gente vê na imagem que hoje a soja é a cultura que mais faz seguro hoje no Brasil, né? A gente tem um estado, por exemplo, do Paraná, com quase 30% de produção, vem o Rio Grande do Sul, São Paulo, né? O estado que é o terceiro estado que mais contrata seguro hoje, Goiás e por aí vai. E alguns estados ainda não fazem seguro, né? Ou por questão da seguradora não ter o atendimento. Por exemplo, o Mato Piba, pelo alto volume de produtividade agrícola, de lavoura, ainda o histórico lá de comercialização de seguro agrícola ainda é baixo. O Mato Grosso ainda é baixo, né? Tem algumas regiões só que hoje o Mato Grosso comercializa seguro. Já o Mato Grosso do Sul, ele comercializa ainda mais, já tem um maior conhecimento, a questão de a instabilidade climática dele. Valor indenizado, né? O mercado total de indenização por evento climático. Como eu comentei hoje, a maior indenização hoje que tem do seguro agrícola é a cobertura de seca. A gente pode ver aí que 2022 teve uma indenização de quase 8 bilhões de reais de indenização por questão de seca. Segundo vem um granizo, né? Questão, isso é mais na questão do café, que a gente teve bastante granizo. A geada também, se pegar relativamente os gráficos, qual é a cultura que teve mais prejuízo por geada? É o café, o granizo também, e chuvas excessivas, né? E na imagem a gente tem ali determinado por seguradora. Hoje ainda no Brasil, a maior seguradora que a gente tem é o Brasil Seg, né, com 53% de indenizações pagas. É a maior hoje seguradora que vende seguro agrícola, claro, também através do Banco do Brasil, com financiamento, custeio, entre outros produtos, né, que tem no seu portfólio. Então hoje, a maior cobertura hoje que a gente tem no seguro agrícola que dá indenização é a cobertura de seca. E por aí vai as outras demais coberturas que tem hoje de comercialização no seguro agrícola. Para ir finalizando, né, para a gente entrar num bate-papo, uma discussão, hoje o objetivo do seguro é contribuir para que os produtores continuem alimentando o mundo de uma forma sustentável e segura, né, mantendo o produtor ativo no mercado, com acesso a crédito, através de intermediação exclusiva e especializada, que hoje são as corretoras, né, e estando o seguro presente toda a safra, do plantio à colheita, garantindo a proteção ali da sua lavoura.
E finalizando aqui, deixar aqui os nossos dados, o pessoal que tiver dúvidas, quiser trocar uma ideia com a gente, comigo, com o Danilo, seguir a gente nas redes sociais. Deixando aí. Perfeito, Gabriel. Muito bem colocado toda a sua explicação. E, sem dúvidas, os momentos de incerteza que a gente vive, nada mais justo que ter um seguro agrícola, né? Gostaria que tu comentasse um pouquinho, Gabriel, quando que o produtor ele pode solicitar o sinistro e como que funciona isso? Bacana, bela pergunta. Hoje o produtor rural, ele tendo um seguro agrícola, né, quando dá um período de seca, por exemplo, ele tem que ir comunicando sempre com o seu corretor. Por quê? Hoje, o Ministério da Agricultura, ele estabeleceu alguns prazos, né, hoje como se virou uma lei. Eu trato essa normativa que o Ministério da Agricultura liberou como se fosse uma lei, né, por exemplo, após o encerramento de seca, a gente passa por um período de 30 dias sem chuvas. Após o primeiro dia de chuva, já começa a contar o prazo para ele acionar o seu seguro, né? Por exemplo, hoje o seguro de seca é 5 dias após o fim desse sinistro, que volta a chover. Já o de chuvas excessivas ou granizo, por exemplo, se torna 8 dias após o período de ocorrência. Então, assim, o produtor tem que estar sempre atento, né? O seu consultor ou corretor de seguros tem que ir sempre orientando o seu produtor. Por exemplo, a gente está passando período aqui no estado de São Paulo, hoje é o 17º dia que não chove, e a gente está tendo altas temperaturas em decorrência do efeito climático de El Niño. Vários produtores a gente já está comunicando, vendo como é que está o desenvolvimento da sua lavoura, se há necessidade de acionar o sinistro por enquanto. Então, eu sempre recomendo o produtor estar sempre ativo, conversando com o seu consultor de seguros ou o seu corretor, para não perder essa data. Hoje temos um limite para acionamento de seguro. Hoje não pode mais ocorrer o que aconteceu no passado. No passado, o que acontecia? O produtor passava todo o desenvolvimento da sua safra, passando por períodos de sinistro, tanto como seca, como granizo, com chuva excessiva, e ele chegava no final, acionava só no ponto de colheita. E daí o perito, na hora que ia ver a lavoura do produtor no ponto de colheita, ele já não conseguia afirmar, com base técnica, né, se aquela perda de produtividade foi por seca, foi por geada, ou foi por um manejo incorreto por parte do produtor rural. Então, se as seguradoras foram se conversando, e hoje teve, por parte do mapa, esse prazo de acionamento de sinistro. Perfeito, entendido. Pessoal, microfones abertos, fiquem à vontade para pergunta. Professor Valdemar, fique à vontade. Bom dia. Me tira uma dúvida, por favor. Com relação à qualidade do grão, que você falou que não, caso de grão ardido, avariado, sim, ou germinado, que o seguro não cobre, mas às vezes pode acontecer, que esse problema é originado de chuvas excessivas. E essas chuvas excessivas, como eu vi agora, ela é coberta pelo seguro. Então, o que está acontecendo? Se chover muito forte, você já tem de acionar o seguro, não vai esperar, então, a colheita? Então, não seria que não cobrir. Então, o produtor que está errando nessa parte, então? Assim, vamos por parte. A questão do replantio, onde você falou de chuvas excessivas, tem a cobertura. Tá? Quando a planta, na soja, ela não nasce por decorrência de chuvas excessivas, porque teve ali um carreamento, abertura do suco de plantio, às vezes a intensidade da chuva fez com que a semente desça no perfil do solo, e na hora que ela germina com a água e ela não sobressai sobre o solo, tem cobertura, porque o perito vai identificar que a planta ela germinou e tentou emergir. Quando ela faz o termo técnico do hilo, onde ali a soja vai emitir as cores de Lednes, ela desce para baixo, dá aquela curvatura para baixo no perfil do solo, foi porque houve uma chuva excessiva, depois, com a abertura do sol, houve uma compactação superficial do solo, onde que impediu as plantas de emergir. Essa é a cobertura de replantio por chuva excessiva. O que não cobre, como fala o plantio, é a seca. Por quê? O produtor planta com umidade baixa e não chove, fica 20 dias sem chover, aquela semente ali não vai germinar e não vai emergir sobre o solo. Aí ela não vai ter cobertura.
certo? Sobre a questão da qualidade do grão, hoje a seguradora no contrato, ela diz, ela cobra a quantidade de quilos e sacas, mas ela não fala nada da qualidade do grão no final, na colheita. A gente teve um período, se eu não estiver enganado, de 2020, a safra 19 e 20, a gente teve um período em janeiro muito chuvoso. Eu era perito nessa época. E esse período chuvoso e nublado, ela reduziu drasticamente, em algumas regiões do estado de São Paulo, a produtividade, né? Teve chuvas excessivas durante esse período do desenvolvimento da safra. O produtor acionou, a gente foi lá acompanhar, e no final a gente fez a colheita e realmente deu abaixo. Só que não deu problema de qualidade de grão, e sim de produtividade e quilos por hectare. Igual eu falei, hoje na colheita, quando dá chuva na colheita, a gente sempre explica isso certo para o produtor, porque dá a entender que quando dá chuva na colheita, perde a qualidade de grão, ele tem garantias. Hoje, não. Até a seguradora está colocando as suas apólices propostas que ela não cobre qualidade de grão, porque teve essa discussão no passado, né? Ela cobre quilos. Se o produtor está no ponto de colheita, uma lavoura, produção significativa, e chover demais, o que pode ocasionar esses danos? Perda de peso e abertura de vagens após o fim do período de chuvas excessivas, que é o que mais acontece hoje. A questão das chuvas excessivas na colheita é a abertura de vagens e perda de produtividade. Já a qualidade de grão, hoje no mercado não temos nenhuma seguradora que cobre isso daí, que seria uma cobertura à parte da chuva excessiva. Porque eu já acompanhei lavouras de milho, por exemplo, onde você chegava já no final do ciclo, o pessoal do seguro veio aqui e disse que não vai pagar, só que a gente não entra em detalhe, né? Como é que foi feito o seguro. Então, a gente não pode falar que o problema é o seguro, às vezes o problema, eu acho até que pode ser até o produtor. Mas se cobre a parte de excesso de chuva, e esse avariado, esse germinado, é em consequência do excesso de chuva, eu não sei. Então, o produtor ele vai considerar que perdeu qualidade por excesso de chuva e o seguro não vai cobrir. Se ele perder, mas não tem qualidade de grão, o seguro vai cobrir a parte que cabe. É isso? Seria? Só complementando, professor Danilo falando aqui, é que assim, existe a cobertura e a consequência. A cobertura é a chuva excessiva, a consequência é perda de peso. Então, assim, se pesou, seja grão ardido, mofado ou rebrotado, a seguradora ela vai aferir a perda de peso, tão somente. Então, ela vai colher aquilo e vai pesar. Ela não vai no detalhe se aquele grão ele está murcho, pesou menos ou não, ele vai ter a cobertura. Mas pela consequência, porque um grão xoxo hoje, o senhor concorda que ele vai pesar menos que um grão sadio. Okay. Então, esse produtor, ele tem a questão da cobertura do peso. Então, ele está sendo beneficiado pelo seguro. É que aí, a hora que ele vai entregar na cerealista, a cerealista fala, isso aqui só serve para biodiesel, não serve para consumo humano. Então, eu vou te aplicar um desconto aqui. Esse desconto pela qualidade do grão não entra no mérito do seguro. Mas o peso, ele já está sendo beneficiado. Então, tem cobertura, sim. O detalhe é que, realmente, hoje tem 12 seguradoras que operam firme no mercado de seguro agrícola. Tem seguradoras que não operam, não tem a cobertura de chuva excessiva. Ela tirou do portfólio, na questão de produtividade. Então, a atenção é assim, vou comprar a X seguradora, está mais barata. Beleza, ela está mais barata, mas ela não te cobre o excesso de chuva na produtividade. Então, o seguro, assim, ele é muito técnico. Por isso que a gente orienta os producers, assim, passa a demanda para a gente. O Gabriel é o ponto focal da Produce hoje. Então, ele vai conseguir identificar ali a necessidade do produtor, de acordo com a região. Ele rodou o Brasil inteiro já fazendo perícia e vendas. Ele vai saber que no Rio Grande do Sul, eu não posso, ou no Mato Grosso, eu não posso vender com uma seguradora que não tenha cobertura de excesso de chuva. Porque ele está recebendo pelo peso, não pelo desconto da cerealista. Não sei se... Exatamente. Belo exemplo. É do mesmo caso, professor, alagamento, inundações, né? Tem seguradoras, por exemplo, que como que ocorre essa inundação? Ela vai investigar, e eu já investiguei casos assim, que aonde uma curva do rio estourou, por exemplo, e inundou a lavoura do produtor. E é complicado, porque não foi questão de ação climática, e sim de uma ação externa, por exemplo, humana, que o produtor deixou de fazer um aterro que inundou sua lavoura.
né? A gente tem que tomar muito cuidado essa questão de alagamento, inundação, que não é o caso do Rio Grande do Sul hoje, porque o volume de chuva em pouco tempo que está acontecendo lá, Deus o livre, é um desastre natural praticamente. Então, lá é uma coisa. O que não pode ficar a sensação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, e região aqui. Aqui deu uma seca agora na soja, a gente acionou 1.300 talhões. É um volume em torno de 20 milhões de indenização. Eu estou com 3 negativas, então somente 3 de 1.300, que é porque o produtor, na hora de fazer o seguro, informou que o solo dele era misto, e na verdade o solo dele é arenoso. Então as seguradoras elas não aceitam no produto tradicional solo arenoso. Então, na maioria das vezes, o seguro paga. O seguro funciona muito bem no Brasil. É que fica assim, não pagou 1, mas pagou 200. Ele sendo bem feito, bem contratado, bem acompanhado, que é o que a Agrotech faz, a seguradora não fica procurando assim, pelo em ovo para negar o seguro. Ela funciona muito bem, até porque é subvencionado pelo governo, é uma questão até social, a questão do seguro agrícola. Ok, agora eu entendi, porque eu achava que não pagava pela qualidade, mas está pagando pela quantidade. Paga pelo peso. Uma coisa bacana que eu ia divulgar aqui no final, mas só já está fresco nas perguntas, a Agrotech está trazendo uma novidade para o mercado, é um seguro que já existia, mas ele era pouco comercializado, chama seguro paramétrico. Então, o seguro paramétrico, eu vou definir um parâmetro para ele. Então, como o Gabriel mostrou no gráfico ali, que 78% das indenizações do Brasil são ocasionadas por seca. A gente, em parceria com uma seguradora, a gente desenvolveu um seguro paramétrico que ele é aferido através de um satélite americano, um satélite de domínio público, qualquer pessoa pode acessar, chama SHIRS, onde ela vai aferir aquele talhão. Então, a gente envia o talhão para a seguradora faz um histórico da média de chuva, desvio padrão, e ela combina com o produtor uma quantidade de milímetros. Então, ela fala assim, olha, se esse talhão, durante 100 dias, chover menos que 80 milímetros, ele recebe 100% do seguro, sem perito, sem aferição, não é nada. É só o satélite fotografando a área e aferindo a quantidade de milímetros. Se chover de 81 a 90, ele recebe 60% da apólice. Se chover de 91 a 100, ele recebe 40% da apólice. E se ficar também 40 dias sem chover, ele também recebe 100% da apólice. O que é bacana esse seguro? É importante vocês saberem. Eu posso fazer ele para seca ou posso fazer ele para excesso de chuva. Então, para as regiões onde há um excesso de chuva, a seguradora ela faz o inverso. Ela fala, se chover mais que X milímetros, ele recebe 100% da apólice. Então, isso é bacana, que aí, consequência disso, ele vai estar recebendo o custo dele e também a questão da qualidade. É uma boa saída. A outra saída é que esse seguro, ele não vai olhar a questão de tipo de solo, histórico de plantio, semente salva, nota fiscal, perito, não tem nada disso. É o satélite com o talhão. Bateu ali o parâmetro combinado, 15 dias depois o dinheiro está na conta. Então, isso a Agrotech vai trazer uma novidade para a Produce, onde tem lá o produtor que realmente planta com semente salva, e ele principalmente trigo no sul agora, que é bem comum, ou uma abertura de pasto, ou uma soja após mandioca, após laranja, qualquer situação que o cara falar de seguro, contata o Gabriel, que a gente vai ter solução para esse produtor. Seja no tradicional, que esse produto não veio para substituir o tradicional, mas veio para complementar aquilo que o tradicional não aceita. Então, assim, uma novidade que eu acho que é o futuro do seguro, é uma tecnologia muito esperta, essa questão do satélite aferindo só aquele talhão exclusivo, e a gente tem acesso, então a gente consegue acompanhar, o produtor consegue acompanhar, vocês conseguem acompanhar, e é um produto que é mais barato que o tradicional, porque ele vai ter apenas uma ou duas coberturas, ou a falta de chuva, ou o excesso, ou a falta e o excesso, para conseguir colocar os dois na mesma apólice. Ok, ótimo. Perfeito, meninos. Mais alguma pergunta? Os participantes, fiquem à vontade. Aproveitem esse momento para tirar todas as dúvidas. Emanuel, fica à vontade. Bom dia. É só uma dúvida que eu mesmo ainda
Pode falar, fica à vontade. Fiquei aí, sobre a questão do seguro, por exemplo, igual no Rio Grande do Sul foi comentado. Tem uma reportagem, né? E aí não vai nem poder colher, né? Já perdeu a lavoura. O produtor falando, gente, eu investi muito, todo o plantio eu perdi aqui. E aí, nesse caso, ele tendo seguro, como que fica? Perda total, né? Ele não Perda tem aferição. Não tem como aferir a lavoura dele, né, Gabriel? Vai indenizar Exato. 100%. O que acontece, que ele vai comunicar, né, todo o período, o perito, de qualquer forma, ele vai ter que tentar chegar nessa lavoura. Ele vai ter que provar para o A mais B, através de fotos, vídeos, drone, que a lavoura realmente não dá condição de colheita, porque a seguradora também é cobrada pelo ressegurador. É quem ajuda a pagar essa indenização. E constatando tudo a questão que não tem como colher, que o produtor teve uma perda real por um evento climático, o segurado, que é o produtor rural, ele vai receber 100% da indenização que ele tem perante a sua apólice, nesse caso. Respondeu o Rogério aqui, ó, ele fez a pergunta se tipo, o seguro paramétrico que eu expliquei, se já está disponível para a safra agora 24. Sim, Sim. está disponível em plena comercialização. Ele não é, assim, instantâneo a questão do cálculo dele, tipo, o tradicional, se você pedir hoje para o Gabriel, em 3 minutos ele te devolve. O paramétrico, como tem que fazer esse histórico de chuva, desvio padrão, então a gente envia as informações para a seguradora, ela faz o cálculo lá e devolve a cotação. Coisa de 1, 2 dias, mas já está disponível, quem precisar. Inclusive para hortaliças, tá? Chuva excessiva para hortaliça, que dá muita mela, a gente tem condição de fazer esse paramétrico também aí, que é bem legal. Sim. E também o paramétrico, né, ressaltar, ele não cobre produtividade, né, não, dependendo da produção que o produtor tiver no final, nenhum perito vai na lavoura dele. A seguradora vai acompanhar por satélite, em caso, assim, de indenização vai ser automático. O próprio segurador vai comunicar a gente, corretor, falar, ó, período aqui de 45 dias sem chuva, decretou os 45, a gente identificou aqui, a gente solicita os dados bancários do segurado para fazer a indenização. E é interessante também, porque a gente tem, em algumas regiões do Brasil, muita reforma de cana. E hoje as seguradoras entendem com um risco muito grande, com paramétrico, áreas de soja, abertura de pastagem, por exemplo, né, a gente consegue estar dando suporte com o paramétrico, o produtor continua segurado, porém não vai ser o seguro tradicional. Perfeito, muito bem colocado. Pessoal, mais uns minutinhos aí, se alguém quiser perguntar, senão aí a gente encerra. Os meninos deixaram os contatos disponíveis. E se alguém tiver alguma dúvida, pode acionar diretamente eles ou entrar em contato com a gente. Eu queria deixar um pedido, assim, não deixe de cotar o seguro. A venda é consequência de cotação. Então, se você tem um produtor que precisa do seguro, ou que está plantando, pede o orçamento para o Gabriel. Se ele vai fechar ou não, eu acho que é um funil, né? Se eu colocar 100 lá no funil, 60 me receber, 40 negociar, 20 fechar, meu índice de conversão é 20%. Agora, se eu não colocar nenhum na boca do funil, não vai sair nenhum lá embaixo. E como proteção de crédito, até para produtos, que é uma intermediária, é uma ferramenta que funciona muito bem. A gente tem essa ferramenta em outros players aí e temos pagado muita conta de produtor, evitando que esse produtor venha quebrar, vamos dizer assim, sair do mercado. Então, uma coisa que eu deixei de falar durante a apresentação é que também ajuda você a receber a conta do seu produtor. Porque, por exemplo, te mantém você ativo vendendo para ele e ele pagando as contas também, né? Que querendo ou não, hoje o seguro agrícola é para pagar a conta que os insumos que ele compra na cooperativa, né? Eu sei que muitas vezes o produtor fala, mas o seguro não cobre meu custo do óleo diesel, da minha colheita, dos meus funcionários. Eu entendo, mas ajuda ele a manter ativo com acesso a crédito nas eventos, cooperativas, principalmente até com você que é consultor hoje da Produz, né? Perfeito, Gabriel, muito bem colocado, Danilo também. A gente tem a opção lá dentro do aplicativo, então os nossos consultores fiquem à vontade e façam esse contato aí com o Gabriel, com o próprio Danilo, para a gente ter uma adesão maior relacionada ao seguro agrícola, justamente pensando nas situações que atualmente a gente está vivendo, né? Vivemos esse momento de incerteza, como comentamos desde o início, onde um ponto chove muito, outro ponto falta chuva. Então, não podemos ficar presos à incerteza, né? Exatamente. E utilizar as ferramentas, que a gente está falando de seguro agrícola através de uma ferramenta hoje de videochamada.
pô, não quer explicar para o produtor, tem receio, que é muito técnico, e é muito técnico mesmo a questão do seguro, combina um horário com o Gabriel, comigo, ó, vou atender tal produtor, vou te ligar de WhatsApp, você explica para ele aqui como é que funciona, pô, com o maior Sim. prazer. Então não é porque a gente não está presente fisicamente que a gente não pode estar aí no virtual, tá tirando todas as dúvidas dos produtores e fazendo uma venda à distância. Sim, também assim, avisar a gente, porque eu vivo no campo, tá, pessoal? Eu vivo no campo no meu escritório. Mas algumas coisas, cobertura, como é que funciona o seguro agrícola, eu tenho a Agrotech, eu tenho uma rede social que a gente fala de seguro agrícola. Lá tem vários vídeos de eu explicando, como é que funciona tal cobertura, como é que faz isso, faz aquilo dentro do seguro agrícola. É interessante que às vezes não consegue falar comigo, não consegue falar com o Danilo, tendo acesso à internet lá, tem algumas coisas que pode solucionar até sua dúvida ali antes de chegar no produtor rural. Então é mais uma questão de estar ativo aí. Perfeito, então, pessoal. Meninos, muito obrigada pela participação. Com toda certeza foi muito construtivo para todos que participaram. Algumas pessoas entraram em contato comigo no WhatsApp que queriam ter participado, mas não conseguiram. Então, a gente gravou e vai estar disponível provavelmente já à tarde, tá? Então, muito obrigada a todos por participarem de mais uma Uniproduce. Lembrando que na próxima quinta-feira teremos uma Uniproduce especial que vai ensinar a todos que ainda não estão preparados e que não sabem fazer uma análise de solo. Então, convido todos a participar e até quinta-feira. Gabriel, Danilo, muito obrigada. Obrigado, Andrés. Sempre às ordens, obrigado a vocês. Obrigadão.